Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Mecânica e Estatística da pós. Tá? Os objetivos da aula de hoje, pessoal, constituem-se em nós introduzirmos os cumulantes e discutirmos várias propriedades da distribuição gaussiana. Tá? Vamos lá. Eu pretendia falar também de dependência entre variáveis aleatórias, mas vocês podem ver aí, eu extrapolei nos meus planos. Desculpem a rasura. Tá bom? Então, continuamos discutindo elementos de probabilidade. Vamos lá, vamos iniciar a aula. Vocês já perceberam que eu tenho muita atenção para as operações básicas de combinações lineares, né? Escala e translação. Vamos ver o que acontece quando a gente efetua essas operações numa variável aleatória e qual é o reflexo disso na função característica, tá bom? Então, olha só, nós já sabemos que temos propriedades boas como essas aqui, ó. Mexendo o cursor. Média de uma variável aleatória multiplicada por um escalar e depois transladada por um escalar, vocês já demonstraram isso em exercícios da aula passada, que nesse caso a média da soma é a soma das médias, né? E no caso a média de uma constante é a própria constante, e que um fator multiplicativo sai linearmente da média. Isso deve ser contrastado com o que acontece com a variância. Nós também já vimos, em duas expressões separadas que eu estou resumindo em uma única aqui, o que acontece com a variância de uma variável aleatória deslocada e reescalada, né? Como a variância é uma medida de dispersão, o deslocamento não tem efeito nenhum, e um efeito de escala é considerado de forma quadrática. Isso é velho conhecido para a gente. Agora, a gente pode fazer a pergunta geral: quem é a função característica de uma nova variável aleatória reescalada e transladada, em termos da função característica original? Qual é a mudança na função característica, tá bom? Então, em termos de símbolos, notem, eu estou chamando a nova variável, né, de y, e quero saber quem é a sua função característica em termos da função característica da variável aleatória original. Vejamos. Aqui para o fim da página. Ó, eu defini para vocês a função característica como uma transformada de Fourier. Mas se vocês olharem nas notas de aula passada, vocês vão ver que uma forma da gente descrever essas funções é como o valor médio de uma função malucona. Então, olha só. Olhem lá no final da aula passada. Essa média aqui nada mais é do que integrar a densidade de probabilidade de y vezes uma função. E aí, K, todos os possíveis valores de y, integrando com a densidade, a gente está ponderando as frequências. Então, vejam só como várias notações podem ser úteis. Nesse caso aqui, a gente não precisa escrever a integral explícita com a densidade, né? É conveniente, é compacto nós escrevermos a função característica como sendo o valor médio desta função aleatória. Notem, nós sempre teríamos funções de K, mas para cada valor realizado de Y, nós teríamos diferentes realizações. Isso aqui é um tipo de função média. Essa função média de K é a nossa característica. Repito, olhem o final da aula passada, tem uma observação lá, né, que essa forma alternativa da característica é atraente. Muito bem. Só que nós podemos, então, ter liberdade de explorar algumas propriedades da exponencial. O nosso y é a constante a mais bx. Ora, sim, eu sei que variável aleatória é um bicho novo, mas para cada realização que essa nova variável manifesta, nós temos exponenciais reais, tá? Então, nós vamos interpretar aqui que nós poderíamos usar a propriedade de que a exponencial de uma soma é produto de exponenciais, sem problema. Agora, notem que esse termo aqui não é estocástico. Ele faz o papel deste B aqui em cima, ó. O valor médio de uma constante vezes uma variável aleatória. Se você toma a média, a constante vem aqui. Então, vou descer de novo, lentamente. Esse primeiro termo, que surgiu aqui, da exponencial, da soma virar um produto de exponenciais, não depende da variável aleatória x. Então, ele faz o papel de uma constante. Então, ele vem aqui para baixo, multiplicando o resto. O que sobra lá dentro é o valor médio de uma variável aleatória malucona, complexa, dependente da variável k. Mas olha o que aparece lá. B
é um escalar que vezes o k multiplicado pelo k simplesmente é um novo parâmetro. A gente pode olhar para isso aqui, se a gente coloca um pazinho de parênteses para ajudar a nossa psicologia, a gente vê que a gente simplesmente tem um novo parâmetro. Então a gente vai expressar esse fato da seguinte forma. Vamos pular lá para baixo, para as conclusões. Aqui eu fui mais explícito sobre quem é o meu y, para eu gritar claramente quem é o resultado. Φ, a função característica de uma nova variável aleatória, dada por a mais bx, onde x é a variável aleatória antiga, é a variável aleatória antiga, é o produto de e aí k, como nós vimos aqui em cima, vezes essa expressão, que é uma função característica de x com um novo parâmetro, que é o parâmetro bk. A gente muda a função mantendo a forma funcional, mas mudando a variável independente do domínio da função. É isso que está escrito aqui. Reflitam sobre isso. Esse tipo de expressão é muito poderosa e muito compacta, tá? E tem consequências. Vamos ver consequências dela. Mudando de página, fui para o fim da seguinte, esperem eu voltar. Beleza. Eu vou ilustrar a utilidade daquela expressão definindo novas grandezas e suas propriedades. Novas grandezas, como assim? Novas grandezas características de uma variável aleatória. Nós já vimos momentos, momentos centrais, momentos fatoriais, né? Temos casos particulares aí, média, variância. É conveniente nós introduzirmos novas grandezas que descrevem variáveis aleatórias, chamadas cumulantes. Tá bom? Vocês vão perceber porque elas são convenientes. Elas vão permear toda a nossa aula agora, essas grandezas. Tá? Principalmente quando a gente vai estudando mais de uma variável aleatória, eles vão mostrar sua utilidade. Mas isso já aparece aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá? Pessoal, out of the blue sky, tirado da cartola de alguém que percebeu isso, viu que isso era interessante, né? Criou uma definição interessante. Ele percebeu que tínhamos resultados interessantes se nós, a partir da função característica de uma variável aleatória, constituíssemos uma nova função, que eu estou chamando aqui de psi, da mesma variável aleatória, que também depende de k. Como? Tomando o logaritmo. Pessoal, exponenciais e logaritmos, a natureza gosta deles, não tem jeito. Tá bom? Olha só. Nós sabemos que nós temos uma expressão lá, série de Taylor, para as funções características. Tudo bem? Começa com termo constante, e aí temos as potências em K, que vão caracterizar uma certa φ. Quando nós tomamos o log, é uma característica da expansão do log em torno da origem, na verdade, da expansão de log de 1 mais um epsilon em torno de epsilon igual a zero, é uma característica dela que não vai ter termo constante. Então, por isso que aqui a gente vai começar em 1. Notem, eu tenho um funcional de k, tomo o log, eu vou ter uma outra função de k. Essa função também é uma série de Taylor, vai envolver potências de expoentes não negativos de k. Só tem essa peculiaridade, não vai ter termo constante. Isso é uma consequência da expansão em torno de zero de log de 1 mais epsilon. Aí, expanda isso em torno de epsilon igual a zero. E o que vai acontecer? Naturalmente, nós vamos ter termos na unidade imaginária, porque esses caras estavam embutidos na minha definição da característica. Nós podemos fazer aparecer termos fatoriais, k elevado a n, só que sobra alguma coisa. Quando nós estamos expandindo em Taylor o log da função característica, nós temos uma expansão de Taylor diferente daquela da característica, é uma nova expansão. E nessa nova expansão, quando a gente vê quem sobra, tirando o I a N, o K a N e o N fatorial, nós chamamos esse camarada de Nésimo cumulante da variável aleatória X. Tá bom? Então, isso está refletido aqui, ó, nessa primeira expressão, eu pus apenas C índice N. Só que quando houver necessidade da gente comparar diferentes variáveis aleatórias, vai ser relevante nós sermos explícitos ao nos referirmos ao enésimo cumulante da variável aleatória x. Tá bom? Então vamos lá. Aí vocês vão dizer,
What the hell? Para que isso? Propriedades e padrões matemáticos interessantes. Vamos ver o que acontece com as transformações de escala e transformação em relação aos cumulantes, tá bom? Aí a gente vai usar aquela expressão da característica, da escala e da translação da característica do final da página anterior. Vou deslocar aqui, lentamente, vamos lá. Chegamos aqui ao final da página 2. Olha só, a mesma combinação linear aqui de constante com a variável aleatória para gerarmos uma nova, tá bom? Se nós temos isso, olha aqui, psi, para mim, essa notação não é universal, tá, pessoal? Eu vou chamar de psi a minha geradora, minha função geradora de cumulantes. Psi de uma variável y é o log da característica da y. Tá bom. Não liguem para o meu verde aqui agora, não. Vamos pular lá para a esquerda da linha. Nós vimos que a característica da y, construída da forma como eu fiz, nós acabamos de ver no final da página anterior, que a característica dela é EAIKA, representando a translação, com a característica original reescalada. Só que eu vou tomar o log. Quando eu tomo o log desse produto, é soma dos logs. Log da exponencial nos traz o argumento. Só que o log aplicado aqui à segunda parcela, log da φ de x, uau! Ela é a função geradora de cumulantes da variável original x, deslocada. Se eu tinha bk aqui, eu tomei o log, mas eu continuo com o argumento deslocado. Isso é muito importante. Tá bom? Então, agora vamos ver. Nós vamos comparar os cumulantes originais da x com os cumulantes da nova variável, da y. Vejamos. Pessoal, esse camarada tem uma expansão em série de Taylor que exibe seus cumulantes. Esse outro camarada tem outra, porque ele é outra variável aleatória. Então, eu vou reescrever essa expressão que está aqui destacada em verde, só que no lugar das geradoras de cumulantes, usarei as suas expansões que definem esses cumulantes. Então, olha só, a primeira série aqui do lado esquerdo é uma série a la Taylor, só que esses coeficientes, essas constantes que aparecem aqui, respectivamente, no termo enésimo, esse aqui é o enésimo cumulante da variável y. Isso é igual a quem? Isso é igual ao IKA, que está aqui esperando, mais a série correspondente à variável aleatória x. Só que olhem o detalhe. Como nós tínhamos bk aqui nós temos o k elevado a n, só que sobra um b a n, acompanhando o enésimo cumulante de x. Agora, nós vamos fazer uma identificação de coeficientes de expoentes respectivos, tá bom? Não tem constante em relação a k de nenhum dos dois lados. Temos termos lineares. E esse camarada aqui vai mexer só nesse termo de k elevado a 1. Então, identifiquemos cumulantes. Quem multiplica IK sobre 1 fatorial do lado esquerdo? C1 da y. Quem multiplica IK do outro lado? A mais BC1 de x. Concordam comigo? Só que a gente vai fazer algo mais simples. Aqui, por mais que eu tenha escrito essa expressão geral misturando a translação com a escala, vai ser mais fácil da gente enxergar os resultados se a gente tratar separadamente as duas transformações. Então, faça B igual a 1 no primeiro momento. Se a gente fizer B igual a 1 no primeiro momento, então o termo em K elevado a 1 aqui vai envolver apenas C1 de x mais A. Olha aqui embaixo o que eu estou escrevendo. Olha só, eu fiz o B ser explicitamente igual a 1 aqui para a gente considerar isoladamente só o efeito da translação da variável aleatória. Tá bom? Então, no n igual a 1, acontece algo anômalo. O
por causa deste intruso. Quem multiplica IK é A. Então, nós temos um efeito aditivo aqui. O C1, notem que isso aqui vai valer só para o N igual a 1. Tá? O C1 da variável deslocada é o deslocamento mais o C1 de X. O primeiro cumulante é deslocado. Só que, para todos os outros cumulantes, não há efeito nenhum da translação. De n igual a 2 em diante, os cumulantes não sentem translação. A translação só mexe com o primeiro cumulante. Tá? Olhem aí com calma, um monte de letra, um monte de símbolo. Aproveitem as notas de aula para pensar nisso. Verifiquem. Apontem se eu tiver cometido algum erro. Mas o resultado é clássico. Bom? Agora vamos lá ver o efeito apenas da escala isoladamente. Olha só. Aqui eu quis fazer o A igual a 0. E segurei apenas o efeito de escala. Quem são os cumulantes após uma reescala? Este nosso intruso aqui passa a não ter nenhum efeito, porque eu fiz o A igual a 0. Olha só. 0 mais Bx. Tá bom? Então, simplesmente a gente vai coletar os termos Cn e Y e vamos compará-los com os camaradas que estão entre parênteses, do outro lado. Uau! O fator de escala tem uma contribuição multiplicativa em relação aos cumulantes originais para gerar os novos, só que esse efeito multiplicativo depende da ordem em que você está. Então, não deixa de ser algo parecido com em geometria, né? Se você tem um fator de escala no comprimento, as áreas escalam ao quadrado, os volumes escalam ao cubo e assim por diante. Bonito e elegante, tá bom? Então, nós temos aqui efeitos de escala e translação nos cumulantes, tá bom? Notem que nós temos quase invariâncias, né? A translação reflete-se numa invariância para os momentos de ordem 2 ou mais. E as escalas são bem simples. Tá bom, vocês podem dizer, tá, beleza, tá bom, tem uma certa elegância, mas ainda não estou convencido que isso é importante, não. Você pode mostrar mais coisa, professor? Posso. Mudei de página, estou subindo lá de novo. Vamos começar a ver outras propriedades desses cumulantes. E aí a gente precisa de exemplos concretos, tá? Então vejamos aqui esse exemplo. Vocês devem se lembrar que a gente pode tratar uma variável discreta como contínua se nós ponderarmos e somarmos várias deltas de Dirac nos pontos discretos, onde a sua variável discreta tem probabilidade concentrada. Então a gente pode escrever uma densidade de probabilidade para uma discreta. Na prática, a função característica que você obteria a partir de uma densidade de probabilidade, assim construída mesmo para uma variável aleatória discreta, ela pode ser obtida da seguinte forma. Sabe a geradora, aquela transformada Z que a gente faz para as discretas? Para todos os fins práticos, se você trocar Z por E e K, é como se você construísse a função característica. A sua integral dessa rho efetiva vira um somatório com os pesos de Dirac. É o somatório da geradora, só que você tem que chamar E a IK no lugar de Z. Então, vejamos a Poisson. Vocês já devem ter feito esse exercício. E a função geradora usual, tradicional da Poisson, vocês devem ter obtido o resultado, que ela é E a menos lambda 1 menos Z. Seguindo a receita que eu acabei de falar para vocês, podemos construir uma função característica, como se a Poisson fosse contínua, e vai ser expressa assim. Nós apenas trocamos Z por E a IK. Ai, professor, exponencial, e lá em cima tem exponencial também, parece complicado, né? Vamos ver. Eu estou querendo motivar os cumulantes, né? Vamos descer. Tá? Olha aqui o que a gente vai observar. Quem é a função geradora de cumulantes dessa minha variável poissoniana? É o log da sua função característica. Ora, só que a sua função característica, nós acabamos de ver que é a exponencial de um argumento. Log da exponencial, temos aqui o argumento. Tudo bem?
Queremos identificar os cumulantes? Precisamos expandir esta função geradora de cumulantes como uma série de Taylor em K. E eu já sei que, naturalmente, não haverá o termo constante, por causa da expansão do log. Espero que vocês tenham verificado isso. Pessoal, olha só. A gente sabe que a expansão da exponencial é famosa, é bem conhecida. Vai ter termos do tipo IN, KN sobre N fat. Certo? E começa com 1. Faz 1 menos ela, o termo constante sumiu. Ficou todo mundo negativo, mas tem um sinal menos esperando aqui. Positivo a todo mundo. Essa constante lambda ficou aqui esperando. E nós temos aqui como se fosse a expansão da exponencial sem o termo 1. Ora, imagine que esse seu lambda vem aqui para dentro. Então, quem é, para cada nésimo termo dessa Taylor, quem é o número, que poderia depender de n, que está multiplicando i elevado a n, k elevado a n por n fatorial? Uau! É uma constante neste caso poissoniano. Lambda. Pessoal, a distribuição de Poisson tem uma propriedade espetacular e maravilhosa, que todos os seus infinitos cumulantes são constantes. Vocês já devem se lembrar que a média e a variância de uma Poisson são iguais, né? Vocês já tinham visto isso. Agora a gente não está explorando momentos em geral, estamos vendo cumulantes. Os seus cumulantes são todos iguais ao parâmetro da distribuição de Poisson. Tá? Então, eu já mencionei para vocês, né, que estatísticas poissonianas são muito importantes em física, em vários problemas de estado sólido, de ruído em geral, vários problemas de ótica. Tá? Então, se você tiver estimadores empíricos a partir de experimentos no laboratório de cumulantes, quanto maior a ordem, maior o erro que você comete na amostragem. Tá? Mas você pode tentar estimar isso. Se você medir variações relativas entre as suas estimativas dos cumulantes das sucessivas ordens, e essas variações forem muito pequenas por algum critério, você pode ter um indício de estatística poissoniana. Bom? Uau! Isso aqui é muito legal. Bom, isso é uma primeira ilustração da utilidade dos cumulantes. Né? Vamos fazer um exercício, então, exercício aqui para vocês. Vocês vão calcular os cumulantes das variáveis aleatórias de Bernoulli e binomial, tá bom? As geradoras vocês já obtiveram. Faz E, aí, K e toma o log. Beleza? Expande a série de Taylor correspondente e identifique termos. Vocês vão ver esses caras. E vocês vão fazer a mesma coisa com variáveis legitimamente contínuas, também a exponencial e a gama. Pessoal, vocês devem observar relações interessantes entre os cumulantes da Bernoulli e da binomial. Eles têm algo a ver uns com os outros. E o outro parzinho é exponencial e gama. Tá bom? Propriedades da gaussiana. Agora eu quero parar de falar dos cumulantes especificamente, quero falar da gaussiana. Mas vocês vão ver que a gente vai voltar aos cumulantes depois. Tá bom? Pessoal, a distribuição gaussiana é absurdamente importante, porque, já mencionei uma vez, vou falar tantas vezes quanto forem necessárias, ela é um tipo de atrator em certos espaços de variáveis aleatórias, tá bom? E eu vou usar cumulantes na próxima aula para mostrar o poder dela. É na próxima aula? Não sei. Se não for na próxima, é na seguinte, tá bom? Vamos lá. Eu quero explorar as propriedades da gaussiana explorando o que eu chamei de caso padrão para vocês, quando eu defini. O que é a padrão? Uma gaussiana tem dois parâmetros que eu chamei lá na nossa aula 3, de mi e sigma quadrado. Tá bom? Esse aqui é o caso Z normal 0, 1. Eu faço mi igual a 0 e sigma ao quadrado igual a 1. Pessoal, lá, quando eu apresentei a gaussiana para vocês, eu não disse quem eram mi e sigma quadrado. Eles serão a média e a variância, mas eu ainda não tinha provado. Eu vou provar hoje, tá bom? Mas eu quero começar estudando um caso mais simples, que é o caso de parâmetro mi igual a 0 de sigma ao quadrado igual a 1, para depois a gente generalizar. Primeira coisa, eu quero mostrar que a média dessa variável é 0. Pessoal, isso é trivial, porque, lembrem-se, quem é a densidade de probabilidade desse cara? Eu apresentei para vocês a densidade gaussiana em geral. Ela tem 1 sobre a raiz de 2π sigma ao quadrado, mas eu fiz sigma ao quadrado valer 1.
tá? Então, vale essa densidade aqui. E eu perdi um DZ. Não pode perder o DZ, que o professor de cálculo dá 0 para gente. Desculpem pelo DZ ausente aqui, tá bom? Mas essa é a densidade de probabilidade gaussiana especializada para μ igual a 0 e sigma ao quadrado igual a 1. E temos uma função par integrada em toda a reta real, com outro integrando ímpar, o integrando é ímpar. Trivialmente, a média dessa variável normal padrão, 0, 1, a sua média é nula. Bom, pulando a página. A variância dessa nossa variável padrão é 1. Por quê? Vocês sabem que não é a definição que eu gosto, mas operacionalmente é muitas vezes conveniente. A variância de uma variável é a média do seu quadrado menos o quadrado da sua média. Já vimos que esse cara aqui é 0, e eu vou mostrar agora que esse cara é 1. 1 menos 0 costuma dar 1, para demonstrar o que eu afirmei. Vejamos. Por que eu quis fazer isso? Porque tem um monte de truquezinhos muito clássicos em física, e eu não sei se todos vocês sabem, tá bom? Então, eu vou partir de um resultado que eu não vou demonstrar aqui, porque ele vem da teoria do cálculo, mas no cálculo a gente aprende a fazer uma brincadeirinha com variáveis polares para a gente resolver uma integral gaussiana, como essa aqui, tá? Então, eu vou tratar isso aqui como algo conhecido. Em cursos de graduação de Física e Estatística, vocês já devem ter visto isso também. Se não, no curso de cálculo, né? Entrem em contato comigo se quiserem esclarecer isso. Mas essa integral gaussiana em toda a reta real é raiz de π sobre alfa, onde alfa faz um papel particular aqui. Olha que coisa curiosa. Às vezes a gente quer calcular e a menos e ao quadrado, alguma coisa. A gente inventa um parâmetro para a gente passar a ter um funcional. O resultado dessa integral não é mais um número, como seria se o alfa fosse aqui meio ou qualquer outro número. Ele passa a ser uma função de alfa. Se essa relação é válida, eu confio nela do cálculo, eu posso calcular d de alfa de ambos os lados. No lado direito vai ser uma derivada simples de cálculo 1. No lado esquerdo é algo que a gente não costuma demonstrar muito na física, mas esse d de alfa ele entra como uma derivada parcial em relação a alfa, numa integral como essa, tá bom? Então tá aqui o lado esquerdo. O lado direito, o nosso alfa estava elevado a menos meio, já brinquei aqui com ele, já tombei, a raiz de π fica parado esperando a brincadeira. E o nosso próximo passo agora é ver as consequências aqui e simplificações dos dois lados. O que eu vou fazer? Quando tiver esse del alfa aqui, olhem que vai tombar um menos z quadrado. Ele vai tombar o menos z quadrado. E menos z quadrado, mas tem um menos já aqui. Aqui eu fiz a conta um pouquinho mais rápida, tá bom? Porque, além disso, eu fiz já o alfa valer meio. Então, olha só. Então, vamos tentar juntar tudo que eu fiz aqui. Tombou menos z quadrado. Matei o menos que tinha do outro lado. Já fiz o alfa valer meio. Então, o lado esquerdo fica assim. Confiram lá, por favor. Do lado de cá, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que deu esse raiz de 2π aqui? Vamos voltar um pouquinho. Esse menos já foi embora, por causa do menos z quadrado que tinha do lado esquerdo. Tá bom? Alfa igual a meio é 2 a menos 1. 2 a menos 1 a menos 3 meios dá 2 a 3 meios. 2 a 3 meios dividido pelo 2 que ficou aqui esperando a gente, é só 2 a meio, que é raiz de 2. Junta com raiz de π que estava esperando, deu raiz de 2π. Beleza? Só que esse camarada que está aqui, ó, talvez eu pudesse ter feito isso aqui melhor, tá? Eu poderia ter dividido essa exponencial por raiz de 2π para gerar a densidade da variável normal padrão. Eu preciso de um raiz de 2π aqui embaixo. E aí eu multiplico por raiz de 2π aqui dentro para não alterar o nosso camarada. Esse raiz de 2π que estaria aqui dentro eu puxo para fora e ele faz esse papel desse cara aqui. O que sobraria seria a integral do z quadrado vezes uma densidade normalizada. E, repito, teria um raiz de 2π aqui. Essa é a definição da média do z quadrado. É pegar a grandeza zzinho ao quadrado
integrá-la com a densidade pertinente. Ora, se raiz de 2π, média do z quadrado, é igual a raiz de 2π, a média do z quadrado é igual a 1. Eu podia ter feito isso aqui um pouco mais didático, mas vocês têm plenas condições de fazer essas contas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós vimos, então, que média de z quadrado é 1. Como a média de z é 0, então a variância de z é 1 também. Ótimo. Então, achamos aí média e variância da padrão. E qual é a característica, a função característica da padrão? Aqui vem o que talvez seja o ponto mais difícil dessa aula de hoje. Deixa eu segurar isso aqui nesse ponto. Essa técnica de achar a característica é calcular um tipo de transformada de Fourier, com uma certa convenção de constantes, certo? E os físicos usam amplamente a técnica de completamento de quadrado, certo? Vamos ver o que acontece aqui, porque a gente usa esse completamento de quadrado de um jeito excessivamente porco. Eu vou tentar ser menos porco, tá bom? Olha só. Eu fiz uma identidade algébrica aqui no começo, que vai aparecer nos argumentos das exponenciais da linha de baixo. Mas olhem aqui primeiro. Vai aparecer para a gente a expressão menos x² sobre 2 mais ikx. Confiram que ela pode ser reescrita dessa forma. Eu formei um binômio à força e brota esse termo aqui. Algebrinha simples. Verifiquem isso aqui, tá bom? Aí o que vai acontecer? Vamos ao cálculo da função característica da normal padrão. Ora, ela é integral de menos infinito a mais infinito, da densidade de probabilidade pertinente, para normal padrão, com o kernel núcleo de Fourier, da transformada de Fourier. Está vendo esse ikx aqui? Está vendo esse menos x ao quadrado sobre 2? As exponenciais, né? Produto de exponenciais, exponencial da soma. A soma é o que nós construímos aqui em cima. Eu já vou fazer uma passagem direta desta linha para esta aqui. Notem que como a integração é em x, esse e a menos k ao quadrado sobre 2, que se originou daqui, vou voltar, ele não depende de x, então ele pode sair como uma constante aqui para fora. Voltei. O 1 sobre raiz de 2π está aqui. Veio para fora da integral, porque ele é uma constante. Só que aqui eu quis tomar o cuidado de escrever a nossa integral resultante de um jeito um pouco mais detalhado. Tá? Ela vai ser o limite de r tendendo a infinito, de menos r a mais r. Ah, beleza, professor, isso é a integral de menos infinito a mais infinito. Né? Deixa integrando aqui, ó. Essa aqui é a exponencial de parte daquela expressão algébrica, a parte que depende de x. Óbvio que isso não podia sair da integral, tá bom? Aí o que muitos livros, até mesmo livros de física matemática, fazem, certo? Faz uma mudança de variável. Chama o x menos ik de z. Então, aqui ó, vai virar ó, e a menos e ao quadrado sobre 2. Ik é constante. Então, a diferencial desse camarada, certo? Esse dz novo, é o dx, porque não tem diferencial de constante. Então, no lugar do dx, eu coloco o dz. Tá? Aí muitos físicos dizem que você teria chegado numa construção que é uma integral gaussiana que a gente sabe fazer. Porque essa aqui teria algo a ver com a raiz de π sobre alfa que a gente fez lá em cima. Pessoal, mas não é bem verdade, né? Se você fosse fazer mudança de variáveis, você sabe que você muda a variável aqui, mas você também tem que mudar os limites de integração, tá bom? Esses limites de integração aqui seriam, né? Se eu fosse escrever de um jeito porco, seria menos r menos ik na nova variável e mais r mais ik. Aí o pessoal costuma dizer que infinito mais ik e infinito menos ik complexo é real, é infinito. Aí diriam que essa integral seria o que a gente já conhece e a gente não precisaria se preocupar. Mas aí vem a maldição do conhecimento, eu não consigo achar isso razoável, tá? Tanto que eu fiz questão de não colocar esses tais limites de integração aqui. Por quê? Porque eu quero destacar qual é o caminho no plano complexo que apareceu, tá bom?
Vamos baixar aqui e vamos olhar a nossa representação no plano complexo. Ora, quando o meu x andava na reta real, beleza. Só que eu desloquei de IK, eu fiz z valer x menos IK, quer dizer que eu joguei esse cara para baixo. Então, agora, o meu caminho de integração gama R, antes do limite, no plano complexo, virou essa linha verde aqui. Esse aqui é o meu plano complexo. E eu estou caminhando de menos R menos IK ao longo da linha verde até mais R mais IK. Essa linha verde no processo limite, ela vai se estender para cá e para lá. Só que eu não tenho dúvida que eu estou deslocado em relação à reta real. Então é muita informalidade demais, excessiva, inaceitável, simplesmente dizer que menos infinito menos IK é menos infinito e que mais infinito menos IK é mais infinito. Eu não consigo aceitar isso. E é difícil é difícil achar uma boa demonstração disso, tá, na literatura. Vamos à explicação correta, né? Nós temos uma explicação para isso. Nós queremos integrar este integrando neste caminho do plano complexo. Esqueci de chamar de gama R aqui o verde, mas é ele, viu? Esse caminho aqui em verde é o trecho gama R. Nós sabemos fazer algumas integrais complexas, mas são poucas. Normalmente a gente sabe fazer quando o contorno é fechado e a gente invoca o teorema dos resíduos. Então olha só o que a gente vai fazer. Tem algo interessante para fazer. Imagina que a gente fecha esse caminho por aqui, volta pela reta real, isso é importantíssimo, volta pela reta real e desce de novo para a gente ter um contorno fechado. O resultado que nós queremos não é a integral no contorno fechado. O nosso domínio de integração é somente a curva verde, somente gama R. Só que essa integral que a gente quer, mais um lixinho, mais um cara legal, mais um outro lixinho, a integral nesse contorno é zero, porque o nosso integrando é analítico no interior dessa região. Não tem singularidades, tá? Não tem resíduo, tá? Para ser somado. Então, integrar aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, dá zero. É possível provar por certas desigualdades, eu vou pôr referência na próxima página, que essas integrações neste trecho e nesse trecho tendem a zero quando esses caminhos verticais estão muito longe da origem, seja para mais infinito, seja para menos infinito. O K nunca tende a zero. Só que integrar ao longo desse caminho aqui, que vocês estão vendo no cursor, não é a mesma coisa que integrar aqui. Não é a mesma coisa que integrar nesse caminho que vocês estão vendo. No limite, quando o R vai para infinito, eu estou lá longeão da origem, seja pela descida da esquerda, seja na subida da direita, esses caras tendem a zero. E esse cara no caminho azul é a integral gaussiana na reta real sem ter IK nenhum. Porque qualquer z é x mais i y. Nessa linha aqui, o y é igual a zero. Aí vira a integral gaussiana. Só que em sentido oposto ao usual. Então, se a integral de e a menos x ao quadrado sobre 2, de menos infinito a mais infinito, dá mais raiz de 2π, vejam o alfa lá em cima, quer dizer que esse caminho aqui em azul, essa integral, dá menos raiz de 2π. Então, vamos lá. De novo, no contorno fechado é zero, tá bom? É Cauchy. Integral fechada, uma função analítica em todo o interior dá zero. O que eu quero, tudo no limite, tá? Mais zero menos raiz de 2π mais zero igual a zero. Então, o que eu quero é igual a
mais raiz de 2π. Tá? Então, esse limite da raiz de 2π cancela com o raiz de 2π que já estava esperando. Aí nós chegamos ao resultado que, infelizmente, é o que brota da porquice de você não saber nada desses caminhos complexos, porque você acha que você manjou alguma coisa de não se preocupar com isso, com que eu me preocupei, mas dá certo. Realmente aí é menos k ao quadrado sobre 2. Bom, vamos passar a página. Subindo para o alto da página. Tá? Essa construção e principalmente a análise do anulamento dos dois trechos verticais que a gente acabou de discutir, vocês encontram no livro de Marsden e Hoffman, Basic Complex Analysis, terceira edição. Eu esqueci de marcar aqui, páginas 300 e 301. Beleza? Difícil achar uma demonstração rigorosa dessa, uma referência que vale a pena ter em mãos. Tá bom? Então, gritando aqui em verdinho, a função característica de uma gaussiana é outra gaussiana. Isso é fantástico. É uma preservação de forma funcional. Esse é um dos motivos pela qual a gaussiana é maravilhosa. Tá bom? Tá bom, professor, mas está falando muito dessa tal de padrão. Qual é a função característica de uma gaussiana geral? Pessoal, a gente vai poder fazer essa construção. Vocês poderiam fazer todo esse completamento de quadrados, né, cálculo de média, variância, tudo com mi e sigma ao quadrado arbitrário. Vocês podem repetir as técnicas, tá bom? Tudo funciona. Eu vou fazer a construção de uma outra forma, que é, dada a minha normal padrão Z, que tem variância 1, eu quero escalá-la por um desvio padrão, de modo que fatores escalares fazem a variância variar quadraticamente, né? Então, o quadrado dele vai ser a variância dessa nova variável, só que não muda a média. Se o z tinha média 0, multiplicada por sigma continua tendo média 0. Só que agora eu translado para eu ter média mi. Então, eu vou estar construindo explicitamente aqui uma função de média mi e variância sigma ao quadrado. Alternativamente, notem que a nossa distribuição padrão, ela poderia ser uma variável de média arbitrária, desloco a média para ter média nula e reescalo para ter variância 1. Tá bom? É um tipo de normalização da variável aleatória. Mas eu estou fazendo o processo inverso, eu não estou construindo a z a partir da x, estou fazendo o contrário. Eu quero que vocês olhem para esta expressão. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente vai poder ver como que a característica de uma variável reescalada e transladada se altera. A função característica dessa nova variável, nós vimos a fórmula no começo dessa aula. E aí, K, eu usei A lá no começo da aula, aqui é Mi, o meu fator de translação. Característica da variável original, e lá era B, o fator de escala, aqui é sigma. Ora, só que nós sabemos quem é a característica de uma padrão. Está ali no alto dessa página. Vamos ver. O resultado daquela nossa discussão de contorno. Então, vamos jogar sigma k aqui. Voltando. Jogando sigma k aqui, eu tenho menos sigma quadrado k ao quadrado sobre 2. E aí, kmi, produto de exponenciais, porque esse cara é gaussiano e tem uma exponencial. Nós chegamos em e aí, kmi, menos sigma ao quadrado, k ao quadrado sobre 2. Evidentemente, se vocês fizerem média igual a 0, sigma ao quadrado igual a 1, a gente recupera a característica da normal padrão, a zão que a gente estava vendo. Tá bom? E rola algo fantástico aqui, pessoal. Notem que essa estrutura é gaussiana. A gente poderia completar quadrados. Então, a transformada de Fourier inversa por completamento de quadrados me leva de volta numa gaussiana. E se a gente fizesse formalmente, com todo o cuidado do cálculo, quem quiser pode se divertir com isso, você recupera, a partir dessa característica, a gente poderia fazer a transformada de Fourier inversa e recuperar a nossa densidade gaussiana original que foi apresentada para a gente. Tá bom? Tem esse formato aqui. É tão importante que a gente acaba memorizando, tá? Só que tem um detalhe importantíssimo. Quando a gente olhava um perfil probabilístico gaussiano,
A gente sabia que esse cara aqui tinha algo a ver com a largura dessa gaussiana. E notem que, por composição de Fourier, essa largura aqui, se isso aqui fosse muito alto, eu tinha uma distribuição muito larga, ele veio parar no numerador da função característica, da sua transformada de Fourier. Isso quer dizer que gaussianas são mapeadas em gaussianas. Só que se uma é larga no espaço direto, a outra é estreita no espaço de Fourier associado. Tá? Pessoal, isso aqui é princípio de incerteza de Heisenberg. Posição e momento são variáveis conjugadas por Fourier. É por isso que você localiza em uma grandeza, né, da nossa dinâmica e você deslocaliza na outra. Bom, isso aqui é o princípio de incerteza. A estrutura matemática da mecânica quântica ser construída envolvendo, né, as transições de momento para a posição com transformada de Fourier exigem um princípio de incerteza. O princípio de incerteza se manifesta na teoria de processamento de sinais em toda a área que você tem Fourier, não é propriedade apenas quântica. Tá bom? Vamos lá. Estamos nos estendendo bastante. Eu disse que eu tinha sido muito ambicioso no meu plano de aula. Cumulantes e momentos da gaussiana. Tá? Vamos discutir aqui rapidamente. Ó. Todos os momentos centrais de ordem ímpar de uma gaussiana geral são nulos. Em particular, eu quero chamar a atenção aqui que o de ordem 3, momento central de ordem 3, é nulo. Pessoal, isso aqui é porque a gente vai ter um integrando ímpar, que é um produto de uma potência ímpar vezes a gaussiana, que é par. Bom, isso é muito fácil de vocês verificarem. É um pouco menos trivial pegar um certo momento central par, que é o quarto momento, e verificar que ele, devidamente normalizado, resulta em 3. Tá bom? Eu vou fazer essa conta com a minha amiga padrão, porque as coisas são mais fáceis, tá bom? Se vocês quiserem provar que, a partir desse resultado, segue isso, na verdade é muito fácil, né? Porque a gente já viu que a Z pode ser construída como... Vamos lá para cima de novo. Ó, a Z é x menos μ sobre sigma, tá? Então, se eu provar uma certa propriedade para Z a quarta, eu vou estar provando essa propriedade para a quarta potência dessa grandeza aqui. Era exatamente o que eu tinha chamado aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui de quarto momento central normalizado pelo desvio. Tá? Para uma gaussiana, isso vale 3. Vou provar para uma gaussiana padrão. Vejamos. Quem é o quarto momento regular da minha variável Z? Ora, pela definição, pegue a densidade da gaussiana padrão, multiplique por Z a quarta. Caramba, como é que eu acho isso? Pessoal, mais uma manifestação do nosso truque de ter uma expressão que não tem um parâmetro e nós inventamos o parâmetro para tomarmos derivadas e depois jogarmos valores que nós desejamos. Olha só. Esse 1 sobre raiz de 2π eu vou colocar para fora da integral. E olha a sacanagem que a gente vai fazer. Eu vou trocar o meio que acompanha o menos e quadrado no argumento exponencial e vou chamar de alfa. E vou dizer que eu quero aqui um d2 de alfa 2, porque isso vai ser uma derivada segunda em relação a alfa aqui dentro da integral. Primeira derivada, tomba menos e quadrado. Segunda derivada, tomba outro menos e quadrado. Isso reconstitui, inclusive com o sinal correto, o z a quarta. No final das contas, eu faço alfa valer meio. Mãos à obra. Vamos lá para baixo. 1 sobre raiz de 2π estava aqui nos aguardando. Nós sabíamos que a integral entre colchetes ali da última expressão é raiz de π sobre alfa. O raiz de π fica esperando, né? 1 sobre raiz de alfa é alfa menos meio. Derivei 2 vezes, 2 tombos. Brinca com o coeficiente.
faz o alfa valer meio. Alfa igual a meio é 2 a menos 1. 2 a menos 1 aqui, a menos 5 meios, vira 2 a mais 5 meios. Vai cancelar com esse 2, com esse 2, com essa raiz de 2, essa raiz de π, cancela com essa raiz, menos, com menos, 3. Mágica. Tá bom? Então, nós vimos que o quarto momento central normalizado de uma gaussiana vale 3. Tá bom? Tá bom, professor, você vai calcular todos os momentos da gaussiana? Por que você está fazendo isso? Não vou calcular todos, não. Só os que são importantes. Por que esses caras são os importantes? Vejamos. Mudei de página. Lembra dos cumulantes? Lembra que eu disse que eles iam estar com a gente até o final da aula? Vamos calcular aqui os cumulantes de uma gaussiana. Função geradora de cumulantes, log da característica. A característica de uma gaussiana é uma exponencial muito simples. Log da exponencial de um argumento nos dá o argumento. Ora, os cumulantes surgem de nós vermos quem multiplica certos termos da expansão de Taylor. Só que essa expansão de Taylor, na verdade, não é uma Taylor infinita. Ela morre. A gaussiana tem somente os seus 2 primeiros cumulantes não nulos. Isso é uma assinatura de gaussiana. Se você está colhendo distribuições experimentais e pudesse confiar nos seus estimadores do terceiro, quarto, quinto e sexto momentos, o erro vai aumentando absurdamente, tá, pessoal? Mas se você só tiver os 2 primeiros momentos não nulos, você está indo para uma gaussiana. Tá bom? E a gente verifica que o primeiro cumulante de uma gaussiana é a sua média. E o segundo cumulante de uma gaussiana, veja uma definição, é a sua variância. Notem que eu tomei até a liberdade de pegar esse menos aqui e expressá-lo como i quadrado, para ficar mais fácil para vocês a identificação aqui do segundo cumulante. Tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Somente os 2 primeiros cumulantes de uma gaussiana não se anulam e coincidem com a sua média, com a sua variância. Tá bom? Agora, eu deixei certos detalhes gerais de cumulantes e de momentos para depois de eu ter falado da normal. Vocês vão perceber por quê. Estamos indo para o final da nossa aula. Tá bom? Pessoal, imagine que você tem uma variável aleatória qualquer agora. Tá bom? Então, o que eu vou chamar aqui de mi e de sigma quadrado não precisam ser os de uma gaussiana. É qualquer variável aleatória com primeiro momento e segundo momento central finitos. Tem média, tem variância, tá bom? Não precisam ser os da gaussiana. Nós já vimos ali no cálculo da nossa z aparecer o quarto momento central normalizado. Esse cara tem nome não só para normal padrão, mas para qualquer distribuição. A gente chama esse cara de curtose. E eu vou, só para eu ter uma abreviação, vou chamar esse cara de Ni4. Aqui. Essa anotação não é universal, por isso que eu tinha evitado antes. Mas aqui vai ser conveniente para mim. Tá bom? Nós poderíamos fazer uma construção análoga do terceiro momento central normalizado. Esse cara tem um nome famoso também, que a gente chama de assimetria em português, ou em inglês, por mais que exista asymmetry, a gente chama de skewness. Enviesamento poderia ser um tipo de tradução disso. Vejamos, então, Ni3 para mim será o terceiro momento central. Normalizado, e Ni4 é o quarto momento central normalizado. Olha só o que acontece. Pessoal, olhem para a coluna do meio, que está em verde primeiro, tá bom? Nós vimos que para uma gaussiana, o terceiro momento central, normalizado ou não, é nulo. E nós vimos que o quarto momento central normalizado, aí tem que ser normalizado, vale 3, tá bom? Beleza. Em geral, vamos olhar para a nossa skewness, para a assimetria, que é um bicho de ordem ímpar. Se você tiver uma variável aleatória qualquer, calculou a sua assimetria e você tem um resultado negativo, isso sugere que você tem uma assimetria na forma da sua distribuição para o lado negativo.
Se você obteve um Ni3 positivo, você vai ter um caso, em contraste com esse subgaussiano que eu apresentei para vocês, a gente vai ter um caso supergaussiano, que também é assimétrico, porém empurrando a massa probabilística para um lado positivo. A medida será positiva. Tá bom? Então, nenhuma discussão aqui desses momentos centrais de ordem mais alta seria satisfatória sem a gaussiana. Por isso que eu posterguei essa discussão depois da discussão da gaussiana. Tá bom? Nós vimos que o quarto momento central normalizado numa gaussiana vale 3. Tá bom. Esse cara agora é uma medida que envolve uma integração em ordem par. Ele não vai medir a simetria. O que ele mede? Pessoal, se nós tivermos um cara que resulte num número, aqui um quarto momento central normalizado menor do que 3, quer dizer que esse cara concentra mais probabilidade em torno da origem do que a gaussiana. Essa abertura aqui é menor. Hã? Professor, isso aí não é uma medida de dispersão? Isso aí não devia ser medido em relação à variância? Pessoal, a variância, normais de diferentes variâncias, sim, uma pode ser mais larga do que outra, mais estreita do que outra, só que elas mantêm a forma funcional gaussiana. Então, deixa eu ser mais explícito aqui. Distribuições em que essa medida é menor do que 3 não satisfazem a forma funcional gaussiana. Não é exponencial de alguma coisa menos quadrática. Não é. Então, são caras que não apenas são mais estreitos, eles são caras que têm muita probabilidade aqui e, para eventos extremos, eles têm pouquíssima probabilidade, menos qualitativamente do que uma gaussiana teria. Então, são eventos hiper ultra concentrados, os caras que vivem nesse mundo aqui. Por outro lado, se nós tivermos essa medida, quarto momento central normalizado, e obtivermos, vamos mandando ali para o outro lado, indicadores maiores do que 3, uma medida mais alta em comparação com o seu desvio padrão, notem que o fato de estar normalizado, você está comparando essa grandeza de ordem 4 com a de ordem 2. Você quer saber se você está se espalhando mais ou menos em comparação com a medida de dispersão variância, ou desvio padrão, que é a sua raiz. É um comparativo de dispersões. Então, um cara maior do que 3, ele é mais disperso do que o normal. Uma variável dessa forma não obedece uma gaussiana. Quer dizer que ela tem muito mais probabilidade de eventos extremos, eu marquei aqui em preto, do que uma gaussiana. Eventos extremos, catástrofes, terremotos, rupturas, transições de fase, em algum sentido, talvez. Né? Eventos anômalos são mais frequentes do que o normal. Isso aparece muito em econofísica. Na verdade, a vinda dos físicos, a econofísica, teve a ver com distribuições de extremos anômalas em finanças. Isso aqui é chamado de cauda pesada, heavy tail. Tá? Alguém poderia imaginar que se a cauda é pesada, ela deveria estar mais para baixo. Não, é porque você tem muita matéria probabilística, muita massa probabilística nos eventos extremos. Eventos extremos são mais frequentes para variáveis com esse comportamento do que o que seriam para uma variável gaussiana. Tá bom? Beleza, vamos encerrar nossa aula com a próxima página. Nós vimos que para uma gaussiana, o primeiro cumulante tinha coincidido com a média da gaussiana, e que o segundo cumulante era a variância. Isso é específico da distribuição gaussiana ou é válido em geral? É válido em geral. Vocês trabalharem lá com as séries, o primeiro cumulante sempre será a média da variável aleatória associada, que é o primeiro momento regular. Lembra que o primeiro momento central é sempre nulo, tá? Então, o primeiro cumulante é o primeiro momento regular. O segundo cumulante de qualquer variável sempre será a sua variância, que é o segundo momento central. O terceiro cumulante é a assimetria não normalizada, sem dividir por sigma ao cubo.
Pô, então o terceiro cumulante é o terceiro momento central. Sim. Vocês, pô, então, tá bom, então vai emergir um padrão, né? O primeiro fugiu, mas o segundo e o terceiro são os centrais. Pessoal, só do primeiro ter fugido, você já percebe que não tem um padrão regular. Para n igual a 4 em diante, não há regra simples. Não. O quarto cumulante não é o quarto momento central, normalizado ou não. Tá? Então, o primeiro cumulante é um momento usual, o segundo e o terceiro coincidem com os respectivos momentos centrais, mas não há um padrão aqui. Do quarto em diante, não, isso não se vê. Ah, não tem padrão nenhum? Tem. Existem padrões ligados à análise combinatória de grafos. Tem certas formas de você pegar um grafo e agregar os seus vértices segundo certas regras, com vínculos e restrições que permitem que você interprete cumulantes. Mas eu não quero entrar nesse nível de análise combinatória aqui. Porém, algumas expansões diagramáticas de teoria de perturbação em teoria quântica de campos, você tem tantos logs de produtórios, de somatórios envolvidos, que para organizar os termos dessas coisas, de um jeito muito parecido como o que a gente fez com as geradoras de cumulantes, você tinha uma Taylor na característica, jogou um log e tem outra Taylor. Como é que você organiza os termos da Taylor antiga para achar os coeficientes da Taylor nova? Muitas dessas coisas envolvem combinatória de grafos e é uma introdução à teoria diagramática, de diagramas de Feynman em teoria de campos, tem a ver com cumulantes. Se alguém quiser ver o começo do começo dessa história, vocês podem dar uma olhada no livro do Mehran Kardar. Ele tem livros de física e estatística. Esse aqui é o primeiro deles, que chama Statistical Physics of Particles. Se eu não me engano, é nas páginas 39 e 40. Mas qualquer coisa é só olhar cumulantes no índice remissivo do Kardar. Isso é completamente extra, tá? Eu não vou exigir isso de vocês. Obrigado. Até mais, pessoal. Vou desligar.